Gabriel despertou naquela manhã com um misto de ansiedade e alegria, pois completava 18 anos. A luz do sol invadia o quarto de forma suave, atravessando as frestas das cortinas gastas. Durante toda a infância e adolescência, ele ouvira promessas vazias de que, quando completasse 18, poderia ter mais independência, buscar um emprego de verdade, ou até mesmo ir para a faculdade. Era o que seus pais, Lúcio e Marta, sempre mencionavam, mas nunca com o entusiasmo de quem realmente o apoiaria. Ainda assim, Gabriel alimentava uma ponta de esperança. Será que finalmente receberia o reconhecimento que tanto desejava? Desde pequeno, sentia-se deslocado em sua própria casa. Por mais que tentasse agradar, algo na atmosfera familiar o deixava tenso, como se pisasse em ovos. Suas tentativas de se aproximar de Lúcio, um homem de personalidade rígida e pouco afeto, e de Marta, uma mulher de olhares esquivos e palavras ocas, geralmente terminavam em frustração. Eles pareciam cumprir a obrigação de cuidar dele, mas não havia calor, não havia um sentimento genuíno. O contraste ficava claro quando comparado ao irmão mais novo, Ricardo, que desfrutava de toda a atenção. Era visível o carinho que os pais destinavam ao caçula, com sorrisos amplos e toques de afeição que nunca ofereciam a Gabriel. Enquanto espreguiçava-se, sentiu um aperto no peito, mas convenceu-se de que era apenas ansiedade. Hoje vai ser diferente, repetia para si mesmo. Vou almoçar com meus pais e meu irmão. Talvez até ganhe um bolo, um presente simbólico. Mesmo que não esperasse nada grandioso, nutria a fantasia de um dia mais especial, uma comemoração simples que o fizesse sentir valorizado. Escovou os dentes e desceu para a cozinha, tentando disfarçar a apreensão. Na sala, encontrou Lúcio e Marta sentados lado a lado no sofá, olhando-o com expressão indecifrável. Ricardo, o irmão de 14 anos, estava no tapete, brincando com um videogame novo. Gabriel respirou fundo, forçando um sorriso tímido. "Bom dia", disse, esperando ouvir um "Feliz aniversário" ou qualquer menção ao marco dos 18 anos. Lúcio levantou-se e olhou para Marta antes de falar. A tensão no ar era palpável. Até Ricardo pareceu sentir e apertou os controles do videogame sem dizer nada. "Sente-se aqui, Gabriel. Precisamos conversar", disse Lúcio de forma brusca. Gabriel obedeceu. Sentou-se numa cadeira de encosto reto, aquelas que costumavam ficar encostadas à parede, como se estivessem ali só de decoração. A casa estava estranhamente silenciosa, e o único som que pairava era o das passadas de Marta, que movia-se de um lado para o outro sem encará-lo diretamente. "Hoje você faz 18, não é?" perguntou Lúcio, e Gabriel sentiu uma estranheza. Era quase como se o pai adotivo estivesse afirmando algo que ele já sabia, mas com um tom carregado de alguma intenção desconhecida. "Sim", Gabriel respondeu, a voz quase falhando. "Então", prosseguiu Lúcio, "chegou o dia de você ir embora." A frase pareceu ecoar pela sala, causando um choque imediato em Gabriel. Ir embora? As palavras não faziam sentido. Ele sentiu o estômago revirar, a boca secar, e tudo ao seu redor começou a girar como se ele tivesse levado um golpe. Ir embora? Como assim? Conseguiu responder, sentindo o coração acelerar. Marta, de braços cruzados, finalmente o encarou. Tinha um olhar frio, como se estivesse cumprindo um dever ao qual não pudesse escapar. "Isso mesmo, não queremos mais você aqui. Você nem é nosso filho de verdade." Gabriel sentiu cada palavra feri-lo como um espinho cravado na carne. Há 18 anos vivia naquela casa, ainda que sem grandes demonstrações de carinho, mas era tudo o que conhecia. "Como assim?
não é nosso filho de verdade. Em meio ao turbilhão de pensamentos, ele olhou para Ricardo, que retribuiu o olhar com surpresa e receio. O garoto parecia confuso, sem saber como reagir. Como assim, não sou filho de verdade? A voz de Gabriel falhou e sentiu lágrimas arderem nos olhos, mas se conteve. Vocês me adotaram? Houve um silêncio pesado, até que Marta, impaciente, deixou escapar. Sim, e não precisamos mais de você aqui. Você cresceu, já pode se virar. Seu irmão, sim, é nosso filho. É de sangue. Agora você, nós nunca quisemos realmente. Cada sílaba doeu. Gabriel nunca fora tratado com carinho, mas escutar isso em voz alta foi muito além do que poderia suportar. Ele sempre pressentira algo estranho em relação aos pais, mas jamais imaginou que fosse adotado. Tinha flashes de lembranças de quando era menor, de perguntas que fazia e que não eram respondidas. Agora, tudo fazia sentido, mas da forma mais cruel possível. Lúcio fez um gesto de impaciência e apontou para a porta. Arrume suas coisas e saia. Não adianta ficar questionando. Você não é nosso filho, nunca foi, e não precisamos mais manter essa mentira. Ricardo se levantou, largando o controle do videogame. Pai, mãe, o que vocês estão fazendo? Ele parecia assustado e perdido. Por que estão expulsando o Gabriel? Ele não faz parte desta família, Ricardo. Marta respondeu, num tom que beirava a irritação. Fique fora disso. Gabriel levantou-se, trêmulo. Não havia nada a dizer ou fazer. Aquelas pessoas que ele chamava de pai e mãe não estavam sequer dispostas a ter uma conversa sincera ou a lhe dar uma chance de recomeçar. Simplesmente o expulsavam no dia do seu aniversário, revelando essa enorme mentira que mudava tudo. Não podem fazer isso, começou a dizer, mas a própria voz soava fraca. Podemos, sim, e estamos fazendo, cortou Lúcio, ríspido. Diante da frieza dos dois, Gabriel subiu as escadas, pegou as poucas coisas que possuía, algumas roupas, documentos e um celular velho, e desceu novamente. Ao passar pela sala, ouviu Marta falar com desdém. Leve o que quiser, mas não ache que vamos ajudar a sustentar você. A mente de Gabriel estava em estado de choque. Ele olhou pela última vez para Ricardo, que mantinha-se paralisado, com lágrimas se formando nos olhos. Ainda tentou esboçar um abraço no irmão, mas não teve coragem de avançar. Sem dizer mais nada, seguiu porta afora. Quando a porta se fechou atrás dele, Gabriel sentiu o vento frio soprar em seu rosto, mesmo que fosse começo de primavera. Aquela sensação de estar desamparado, sem ninguém no mundo, o fez estremecer. Caminhou alguns metros até a calçada sem saber o que fazer, sem ter a quem recorrer. Olhou para o portão da casa onde vivera a vida inteira e reprimiu a vontade de voltar correndo, implorando para que tudo não passasse de um pesadelo. Mas a realidade era dura. Fora expulso. Caminhou até o ponto de ônibus mais próximo, o pensamento embaralhado. Poderia tentar ligar para algum amigo da escola, mas percebeu que raramente se aproximava de alguém a ponto de ter uma amizade profunda, reflexo do ambiente familiar frio em que crescera. Tinha medo de impor-se demais, de precisar demais. Para seus chamados pais, isso sempre parecia inconveniente. Como lidaria agora, sozinho, sem teto e sem dinheiro? O dia passou de forma nebulosa. Gabriel perambulou pelas ruas, de esquina em esquina, procurando algum abrigo. O sol foi avançando no céu, cada vez mais alto, e o calor batia em seu corpo exausto. Carregava uma pequena mochila com pertences básicos e algumas poucas notas de dinheiro que guardara para emergências. Quem diria que a emergência de sua vida chegaria justamente no dia de seu aniversário? Quando a noite caiu e as ruas foram sendo tomadas por luzes artificiais,
Ele se viu vagando até o centro da cidade. As vitrines brilhavam convidativas, mas tudo o que ele sentia era fome e cansaço. Parou em frente a uma lanchonete de fast food e pediu um copo de água, pois não queria gastar o pouco dinheiro que tinha. De estômago roncando, sentou-se num banco da praça próxima e colocou as mãos na cabeça, tentando segurar as lágrimas. Em um lampejo, lembrou-se do avô materno, ou melhor, do homem que ele chamava de avô, Joaquim. Ele era pai de Marta. Apesar de pouco contato, Gabriel tinha boas recordações de quando era menor. Joaquim aparecia nas festas de aniversário de Ricardo e, ocasionalmente, levava alguma lembrancinha para Gabriel também, embora sempre com restrição de tempo, como se a presença dele fosse algo indesejável pelos pais. Sabia que Joaquim vivia sozinho numa casa simples, afastada do centro. Gabriel pegou o celular velho, com a bateria quase acabando, e pesquisou rapidamente o número de Joaquim nos contatos, sem saber se ainda era o mesmo. Lembrou de ter anotado em um pedaço de papel há muitos anos, pois o avô dissera: "Se um dia precisar de ajuda, me ligue." Naquele momento de desespero, decidiu arriscar. Discou, o coração batendo forte, sem saber se receberia acolhida ou se seria descartado mais uma vez. "Alô?" Atendeu uma voz grave e idosa do outro lado. "Vô Joaquim, é o Gabriel." Ele começou, quase chorando de alívio ao ouvir aquela voz familiar. "Gabriel? Meu neto?" Joaquim soou confuso, mas imediatamente preocupado. "Está tudo bem, meu filho?" O som de carinho na voz do avô deixou Gabriel emocionado. Fazia tempo que ninguém se dirigia a ele com tamanha empatia. Não, não está. Preciso de ajuda. Mamãe e papai me expulsaram de casa hoje. E eu não tenho para onde ir." Houve um silêncio doloroso por alguns segundos. Então, Joaquim pigarreou e respondeu: "Onde você está agora? Vou te buscar." Gabriel descreveu a praça e a lanchonete próximas. Joaquim disse que em meia hora estaria lá. Enquanto aguardava, Gabriel lutava contra o medo e a vergonha. Receava que o avô não conseguisse recebê-lo, ou que também o repelisse. Mas, ao mesmo tempo, lembrava vagamente de uma conversa com ele, anos antes, em que Joaquim parecia preocupado com o neto. Talvez houvesse ali uma faísca de esperança. Passaram-se 30 minutos e, como prometido, um carro antigo, mas bem conservado, estacionou na esquina. Joaquim desceu, apoiando-se levemente em uma bengala. Era um senhor alto, de postura ainda firme, apesar da idade. Tinha cabelos grisalhos e olhos atentos, que agora refletiam alívio e consternação ao ver Gabriel com uma mochila surrada, agasalhado apenas por um casaco fino. "Meu Deus, Gabriel, o que aconteceu?" perguntou, abrindo os braços para abraçar o neto. Aquele abraço foi o primeiro sinal de afeto que Gabriel recebera em muito tempo. Abraçou o avô com força, sentindo uma emoção agridoce. Por um instante, teve vontade de simplesmente chorar, mas se conteve, apenas respirando o cheiro de tabaco misturado com o amaciante das roupas de Joaquim. "Eles me expulsaram. Disseram que nunca fui filho de verdade, que eu sou adotado e que não querem mais me sustentar." A confissão saiu aos soluços. Joaquim se afastou um pouco, examinando o rosto do neto. Parecia querer falar algo mais, mas se conteve. Em vez disso, passou a mão pelos cabelos de Gabriel, como se tentasse confortá-lo. "Entre no carro. Vamos para minha casa. Lá conversamos com calma." Gabriel obedeceu e sentou-se no banco do passageiro. O interior do carro era simples, mas bem cuidado. Fotos antigas penduradas no retrovisor mostravam Joaquim ao lado de uma senhora de semblante simpático. Provavelmente a falecida avó de Gabriel, que ele mal chegara a conhecer. No trajeto, Joaquim perguntou se Gabriel estava com fome, e ele confirmou, quase sem graça.
O avô então parou em uma pequena mercearia 24 horas, comprou pão, presunto, queijo e algumas frutas. Quando chegaram à casa de Joaquim, que ficava num bairro residencial tranquilo, Gabriel reparou na fachada modesta, com pintura bege descascada em alguns pontos, um pequeno jardim sem flores e uma varanda com 2 cadeiras de balanço. Apesar de tudo, havia algo de aconchegante no lugar, uma atmosfera de lar que ele nunca sentira na casa onde crescera. Assim que entraram, Joaquim apontou para a cozinha. "Pode sentar, meu filho. Vou preparar algo para comermos." Gabriel sentou-se, observando os armários de madeira escura. Cada detalhe da casa parecia contar uma história. Em cima da geladeira havia um porta-retratos com uma foto de Marta em seus tempos de juventude, sorridente, e ao lado dela, um homem que Gabriel não reconheceu. Talvez fosse o pai biológico de Ricardo ou seu próprio avô paterno. Tudo era tão confuso. Joaquim rapidamente preparou sanduíches e serviu suco de laranja, sentando-se diante de Gabriel. Por alguns minutos, deixaram que o silêncio fosse quebrado apenas pelo som de mastigação e pelas respirações pesadas. "Então, eles te contaram sobre a adoção?" disse Joaquim, quebrando o silêncio. Gabriel assentiu, desviando o olhar. "Contaram. Só disseram que não sou filho de verdade e que, agora que fiz 18, não vão mais bancar. Falavam como se fosse minha culpa ter nascido. Só... não entendo por quê." Joaquim fitou o neto com um ar compadecido. Parecia pesar as palavras antes de falar. "Eu tenho muito a explicar, mas primeiro quero que você descanse. Está exausto. Durma no quarto de hóspedes e amanhã conversamos. Só preciso que entenda uma coisa. Nada disso é culpa sua. Você não fez nada de errado." Gabriel meneou a cabeça e, num impulso, agradeceu baixinho. "Obrigado, vô. Eu não tenho para onde ir." "Agora tem, sim. Fique o tempo que precisar." Mesmo imerso em confusão, Gabriel sentiu um pequeno alívio invadindo o peito. Desde que fora expulso, aquela era a primeira vez que sentia alguma segurança. Seguiu para o quarto de hóspedes indicado pelo avô. Um cômodo simples, com uma cama de solteiro, um armário antigo e uma pequena janela. Deixou a mochila num canto e, deitando-se, fechou os olhos. Em poucos minutos, caiu num sono pesado, como se o corpo finalmente relaxasse após um dia de pesadelo. O sol já estava alto quando Gabriel despertou. Olhou o celular, que estava com a bateria quase zerada, marcando quase 10 da manhã. Levantou-se assustado, temendo ter incomodado o avô com a demora. Mas, ao sair do quarto, deparou-se com Joaquim na varanda, balançando-se na cadeira de balanço e bebendo um café quente. "Bom dia, Gabriel. Dormiu bem?" "Dormi..." Gabriel coçou a nuca, meio sem jeito. "Desculpe acordar tão tarde." "Não se preocupe. Você precisava descansar. Quando quiser, tem café e pão na cozinha", disse Joaquim, dando um sorriso gentil. Gabriel sentiu o estômago roncar e foi até a cozinha. Passou manteiga no pão e preparou um café. Minutos depois, juntou-se ao avô na varanda, sentando-se na cadeira ao lado. O vento da manhã batia suave, trazendo um frescor revigorante. Havia tantas perguntas na cabeça de Gabriel que ele nem sabia por onde começar. Assim que se sentiu minimamente à vontade, soltou: "Vô, por que eles me adotaram, afinal? Por que me trataram tão mal a vida inteira e agora do nada me expulsam?" Joaquim encarou o horizonte por um momento, pensativo. A expressão no rosto dele era de dor misturada com algum tipo de resignação. "Eu tentei impedir, sabe?" começou. "Quando Marta, minha filha, disse que adotaria uma criança, estranhei. Ela nunca demonstrou o menor pendor para a maternidade. E naquela época, ela andava com problemas financeiros. Na verdade, havia outro motivo por trás dessa adoção.
Gabriel apertou a xícara nas mãos, o coração acelerado. Que motivo? O avô suspirou, desviando o olhar para o jardim sem flores. Os seus pais biológicos, eles faleceram em um acidente quando você era muito pequeno. Você não deveria ter ficado com eles, obviamente, já que haviam morrido. Mas seus pais biológicos deixaram uma pensão para você, uma espécie de seguro, um dinheiro que seria destinado à sua criação até a maioridade. Lúcio e Marta descobriram isso. E então resolveram te adotar porque, ao adotar uma criança cujos pais faleceram, poderiam receber mensalmente um valor para manter o seu sustento. Gabriel sentiu o coração disparar. Lágrimas inundaram seus olhos e ele não conseguiu conter. Aquilo explicava a frieza constante, a falta de amor. Ele fora apenas um meio de obter dinheiro. Quer dizer que, todo esse tempo, tudo foi motivado por um salário? Exato, Joaquim respondeu com tristeza. Eu descobri depois que já tinha acontecido. Quando tentei questionar, Marta ameaçou nunca mais me deixar ver Ricardo, seu irmão mais novo. Ela sabia que eu não queria perder contato com ele também. Então, me mantive em silêncio, mas sempre preocupado com você. Gabriel passou a mão pelos cabelos, sentindo uma náusea percorrer o corpo. Pensou em todas as vezes em que ouviu reclamações ou insultos dos pais adotivos sem motivo aparente. Lembrou-se de todos os momentos em que buscou afeto e foi rejeitado. Não era apenas rejeição, era um jogo em que ele era a peça para que eles recebessem dinheiro. E agora que completara 18 anos, o benefício cessara. Portanto, ele não servia mais. Então, foi isso. Quando fiz 18, eles perderam a renda e me jogaram fora. As palavras de Gabriel saíram vazias, ecoando a crueldade dos fatos. O avô assentiu, com o olhar tomado pela dor. Ele tentava estender a mão para tocar o ombro do neto, mas Gabriel se levantou, dando alguns passos na varanda, atormentado pela raiva, revolta, tristeza. Gabriel, sinto muito. Joaquim levantou-se também, mancando levemente por conta da bengala. Eu queria ter feito mais por você, mas eu não podia arriscar a convivência com Ricardo também. Você sabe como Marta e Lúcio podem ser vingativos. Gabriel entendia em parte a lógica do avô, mas a dor não diminuía. Queria berrar, chorar, perguntar por que a vida fora tão injusta. Ao mesmo tempo, sentia um estranho alívio por finalmente conhecer a verdade e ter, ao menos, alguém disposto a lhe dar abrigo. Você sabe alguma coisa sobre os meus pais biológicos? Ele perguntou após alguns instantes. Joaquim balançou a cabeça. Quase nada. Marta nunca me deixou ver os documentos, e só descobri esse pedaço da história porque ouvi ela discutindo com Lúcio. Sei que eles faleceram quando você ainda era bebê, mas não sei nomes, detalhes. Sinto muito. Gabriel respirou fundo, tentando conter o tremor nas mãos. Tinha tantas perguntas sobre sua origem, mas, naquele momento, não adiantava insistir. Precisava focar em como seguir a vida dali para a frente. Tudo bem, vô, disse por fim. Obrigado por me contar. E obrigado por me acolher. Eu não podia te deixar na rua, filho. Você é meu neto, independentemente do que Marta diga. Com essa declaração simples, repleta de calor humano, Gabriel finalmente quebrou as barreiras e aproximou-se do avô para um abraço sentido. As lágrimas escorreram livremente, e Joaquim também enxugou os olhos. Era como se, naquele momento, ambos lamentassem o passado, mas se apoiassem num futuro possível. Nos dias que se seguiram, Gabriel permaneceu na casa de Joaquim. Tentava ajudar como podia. Limpava a casa, cuidava do jardim, fazia compras. Notava que o dinheiro do avô não era muito. Uma aposentadoria modesta,
mas era o suficiente para manter a casa e a alimentação. Em conversas diárias, Joaquim encorajava o neto a buscar um emprego. Você é jovem, Gabriel. Pode fazer muita coisa. Termine os estudos e arranje um trabalho, mesmo que simples. Não deixe o rancor te consumir. Mostre a eles que você vai triunfar. Aquilo mexia com Gabriel. Ele não tinha tanta experiência profissional, mas entendia que poderia começar de baixo e ir crescendo. Seu maior desejo, naquele momento, era conquistar independência e dignidade. Lembrava-se dos comentários de Marta sobre ele ser um inútil e de Lúcio, implicando que Gabriel jamais faria algo de bom na vida. Certa manhã, saiu em busca de vagas. Percorreu algumas ruas do centro, entrando em lojas, entregando currículos improvisados e conversando com gerentes. A maior parte do tempo, recebia respostas evasivas ou negativas. Estava quase desistindo quando reparou num restaurante de fachada elegante chamado La Delícia, com um painel que anunciava "Contrata-se garçom". Respirou fundo, ajeitou a roupa, que não era muito formal, mas estava limpa, e entrou. O lugar era espaçoso, com decoração acolhedora. Logo foi recebido por uma mulher de avental branco e semblante simpático. "Boa tarde. Posso ajudar?" "Boa tarde. Me chamo Gabriel e... vim saber da vaga de garçom. Ainda está disponível?" perguntou, sentindo o coração disparar. A mulher sorriu, fazendo sinal para que ele aguardasse. Em seguida, surgiu um homem forte, de cabelos grisalhos, que se apresentou como Geraldo, o gerente do restaurante. Observou Gabriel de cima a baixo, e um brilho de curiosidade surgiu em seu olhar. "Você tem experiência?" "Não formal, senhor, mas sou esforçado e aprendo rápido." Geraldo cruzou os braços, parecendo avaliar se valia a pena arriscar. "Vamos fazer um teste, então. Você pode começar amanhã?" Gabriel abriu um sorriso aliviado. "Claro, posso sim." "Bom, vou precisar dos seus documentos depois e combinamos o salário inicial. O expediente é puxado, mas se você aguenta..." "Sim, senhor. Muito obrigado pela oportunidade." Assim, Gabriel conseguiu seu primeiro emprego. Saiu do restaurante com o coração acelerado pela esperança. O sol da tarde parecia mais quente, mas de uma forma acolhedora, como se a vida finalmente lhe sorrisse um pouco. Voltou à casa do avô com a notícia, e Joaquim comemorou como se fosse uma grande vitória. Gabriel nunca vira alguém vibrar tanto por uma conquista sua, e aquilo o emocionou. No dia seguinte, apresentou-se cedo ao trabalho. Recebeu um avental, um bloquinho de anotações e instruções básicas. Precisaria se familiarizar com o cardápio e, sobretudo, oferecer um bom atendimento aos clientes. Geraldo o apresentou à equipe. Havia 2 cozinheiras, Dona Marlene e Vera, e 2 outros garçons mais experientes. O clima era de trabalho intenso, mas harmônico. Enquanto pegava o jeito da função, Gabriel esbarrou na moça que estava limpando o chão perto do balcão. Ela carregava um balde e um pano de chão. E, para não atrapalhá-la, Gabriel desviou de lado, tropeçando desajeitadamente. Com um riso contido, a jovem segurou seu braço para evitar que ele caísse. "Cuidado aí", disse, sorrindo. Gabriel olhou para ela, sentindo o rosto esquentar. Era uma garota de traços delicados, mas mãos fortes de tanto segurar utensílios de limpeza. Tinha cabelos lisos presos num rabo de cavalo e olhos castanhos curiosos. "Desculpe, sou novo aqui e ainda estou me acostumando", ele disse sem jeito. "Tudo bem? Também sou nova." Ela estendeu a mão, ainda risonha. "Eu sou a Isabela, mas o pessoal me chama de Isa." "Prazer, sou Gabriel. Acabei de ser contratado como garçom." Isabela o cumprimentou e retornou à sua tarefa, enquanto Gabriel seguiu para atender uma mesa. No entanto, não conseguiu deixar de notar a simpatia dela e o jeito leve como encarava o trabalho.
Talvez fosse a primeira vez que ele conhecia alguém tão aberto e sorridente, que não o olhava com desdém ou pena. Os dias viraram semanas, e Gabriel foi se adaptando às rotinas do restaurante. Aprendia a equilibrar bandejas, a anotar pedidos corretamente, a manter a postura diante de clientes exigentes. O dinheiro que ganhava não era muito, mas já ajudava a comprar suas próprias coisas, evitando que dependesse do avô para sustentar-se. Em meio a essa nova rotina, ele e Isabela criaram uma amizade. De manhã, antes do restaurante abrir ao público, o salão precisava ser varrido e lavado, e às vezes Gabriel aparecia mais cedo para ajudá-la, carregando baldes ou passando pano nas mesas. Isa sorria agradecida, sem cerimônias. Quando terminavam, ficavam conversando por alguns minutos até que o restaurante abrisse. Certa vez, no final do expediente, Isabela o convidou para tomar um suco em uma lanchonete próxima. "Vamos? Eu te pago um suco, em agradecimento por sempre me ajudar no começo do dia." Gabriel hesitou, pois estava tentando economizar, mas ela insistiu que era por conta dela. Caminharam até a lanchonete, que era pequena, mas aconchegante. Sentaram numa mesa encostada na parede, onde Isabela pediu 2 sucos de laranja e um salgado para cada um. "Obrigado por isso", disse Gabriel, um pouco envergonhado. "Eu que agradeço? Você é muito gentil. Tem gente que acha que limpar o chão ou esfregar banheiro é serviço menor. Mas você sempre me trata com respeito", disse Isa, bebendo um gole do suco. Gabriel deu de ombros, olhando-a nos olhos. "É um trabalho importante como qualquer outro. Sem você, o restaurante ficaria imundo. E eu também não tenho do que me gabar. Sou só um garçom novato." Isabela sorriu, meneando a cabeça. "Todos temos algo para nos orgulhar. Não precisa ser cargo importante. Você tem um coração bom. Dá para notar de longe." As palavras dela tocaram Gabriel de maneira profunda. Estava tão acostumado a críticas e desprezo que aquele elogio sincero o deixou sem reação. Tentou mudar de assunto, mas Isabela percebeu a timidez e deu uma risadinha compreensiva. Eles passaram a se encontrar sempre após o trabalho, primeiro como colegas de serviço, mas logo perceberam um interesse mútuo. Isa era uma moça batalhadora. Morava sozinha em um pequeno quarto de pensão e enviava parte de seu salário à mãe, que vivia em outra cidade. Desde cedo assumira responsabilidades, sem reclamar. Havia algo de admirável na maneira como ela enxergava a vida, sempre com uma luz de otimismo. Quanto mais conversavam, mais Gabriel se sentia confortável em compartilhar partes de sua história. Contou, de forma resumida, que fora expulso pelos pais no dia do aniversário e que agora vivia com o avô. Não entrou em detalhes sobre a adoção ou sobre o motivo cruel por trás dela, mas, mesmo assim, Isabela ficou comovida. "Que absurdo! Sinto muito. Mas ao menos, você tem um avô que te acolheu, não é?" "Sim, ele é tudo para mim agora. Só sinto que estou pesando para ele." "Bobo, tenho certeza que ele tem orgulho do neto que você é." Aquilo soou reconfortante. E assim, entre conversas, sorrisos e afinidades, nasceu um sentimento forte. Não demorou muito para que, numa noite de céu estrelado, após fecharem o restaurante, Gabriel criasse coragem para convidar Isabela para um encontro oficial. Ela aceitou, corando, e acabaram indo a um cinema simples. Durante o filme, de mãos dadas, descobriram como é ter o coração acelerado por uma paixão que florescia em meio às adversidades da vida. Em poucos meses, Gabriel e Isabela já eram namorados. O relacionamento se desenvolveu de maneira natural, repleto de pequenas demonstrações de carinho. O trabalho no restaurante continuava exaustivo, mas agora era mais fácil encarar as demandas diárias, pois sabiam que poderiam contar um com o outro. Também faziam planos, sonhavam em ter mais estabilidade, quem sabe um dia abrir um pequeno negócio ou comprar uma casa. Eram sonhos distantes,
Mas nada parecia impossível para dois jovens cheios de determinação. Na casa de Joaquim, a vida seguia tranquila. O avô, radiante ao perceber a felicidade do neto, insistia que Gabriel trouxesse Isabela para jantar um dia. Após superar a timidez, Isabela aceitou o convite. O jantar foi simples, mas agradável. Dona Rosa, uma vizinha de Joaquim, também apareceu para ajudar, e prepararam uma refeição caseira que aqueceu o coração de todos. Isabela conversou com Joaquim como se já o conhecesse há tempos, interessada em suas histórias de juventude, e o avô ficou encantado com a simpatia da moça. Numa dessas conversas, Gabriel comentou: "Vô, eu e a Isa estávamos pensando em juntar um dinheiro para, talvez, alugar um lugar pequeno. Não quero dar trabalho para o senhor." Joaquim coçou o queixo, pensativo. "Vocês vão fazer o que julgarem melhor, mas não se apressem demais. Economizem, sim, mas tentem ter uma reserva para emergências. Eu fico feliz em tê-lo aqui, mas entendo que queiram um cantinho de vocês." Gabriel sorriu, reconhecido. Combinou com Isabela que, de fato, economizariam. Talvez, num futuro, pudessem até trabalhar por conta própria. Mas a prioridade, no momento, era firmar-se no restaurante. O que Gabriel não esperava era que, alguns meses depois, Geraldo, o gerente, decidisse aposentar-se e passasse a gerência para um parente distante. O clima de trabalho mudou drasticamente. O novo gerente demonstrava pouca empatia com os funcionários, exigindo prazos irreais e ameaçando cortar salários. Isabela, responsável pela limpeza, era constantemente sobrecarregada. Gabriel, como garçom, recebia reclamações por qualquer pequeno erro. A situação foi ficando insustentável. "Eu não sei se aguento mais esse chefe", desabafou Isabela, uma noite, enquanto caminhavam de volta para casa. "Ele vive pegando no meu pé por besteira. Eu também estou com um pé atrás. Ele mexeu até no esquema das gorjetas, repare só." Gabriel respondeu chateado. O clima pesou nas semanas seguintes. O casal discutia a possibilidade de sair do emprego, mas tinha medo de ficar sem renda. Era um dilema típico de quem vive com o dinheiro contado. Entretanto, o estresse aumentava dia após dia, e os dois sabiam que precisariam tomar uma decisão em breve. Certo dia, o novo gerente humilhou Isabela na frente de clientes, alegando que ela não esfregava o chão direito. A moça voltou as lágrimas para o vestiário. Gabriel, ao saber do ocorrido, confrontou o gerente, que respondeu de maneira ainda mais ofensiva, ameaçando demiti-los por insubordinação. Era a gota d'água. Naquela noite, Gabriel e Isabela reuniram suas coisas e saíram do restaurante, entregando o avental. Mesmo sem um emprego em vista, decidiram que não valia a pena submeter-se àquele abuso. Voltaram à casa de Joaquim de mãos dadas, sem saber o que o futuro reservava. "Vocês tomaram a decisão certa", Joaquim disse ao ouvir o relato. "Ninguém merece trabalhar sendo desrespeitado." Ainda assim, a realidade bateu. Eles precisavam de dinheiro. Com o encorajamento do avô, Gabriel e Isabela começaram a procurar novas oportunidades. Mandaram currículos para bares, lanchonetes, até supermercados. A princípio, não obtiveram resposta. Para complementar, passaram a fazer bicos. Isa limpava a casa de uma senhora do bairro, enquanto Gabriel ajudava a pintar o muro de um vizinho. Juntavam cada trocado, mas a vida ficou ainda mais apertada. Depois de algumas semanas de busca, surgiu uma oferta num bar do centro, mas o ambiente era pesado, frequentado por pessoas que bebiam até tarde da madrugada, e muitas vezes causavam confusões. Eles foram claros com o dono. Não tinham medo de trabalhar duro, mas se preocupavam com a segurança. O homem os assegurou que não haveria problemas. Eles decidiram aceitar, mesmo sem grande entusiasmo, porque precisavam de renda. Contudo, após algumas noites presenciando brigas e clientes violentos, Gabriel e Isabela
concluíram que aquele não era o lugar certo. Uma madrugada, um bêbado chegou a puxar Isabela pelo braço e Gabriel teve que intervir, quase entrando em confronto físico. Aquela situação abalou ainda mais o casal. Resolveram sair do bar em menos de um mês de serviço. "Parece que não temos sorte", lamentou Isabela, sentada na pequena sala da casa de Joaquim, com o rosto entre as mãos. Gabriel sentou-se ao lado dela, abraçando-a pelos ombros. "Não é falta de sorte, Isa. É o sistema. Muitos lugares têm patrões ruins ou clientes abusivos. A gente precisa encontrar algo mais tranquilo." Joaquim, que ouvia em silêncio, arriscou uma sugestão. "Vocês nunca pensaram em abrir algo próprio? Sei que é difícil, mas já tem experiência com atendimento. Quem sabe um pequeno café ou lanchonete?" A ideia ficou no ar. Gabriel e Isabela pensaram nos custos, na burocracia. Parecia um sonho distante, mas, plantada a semente, começaram a matutar. Conversaram sobre o que gostariam de fazer. Isabela confidenciou que sempre amou animais, e Gabriel lembrou-se de que, na vizinhança, muitas pessoas tinham cães e gatos. Surgiu, então, a ideia de um pet shop, um lugar que oferecesse banho, tosa e venda de produtos para pets. "Mas como faríamos isso?" perguntou Isabela, quase rindo da própria ousadia. "A gente não tem dinheiro, nem sabe direito como administrar uma loja." "Podemos aprender", Gabriel respondeu, com brilho nos olhos. "Economizamos o que pudermos, fazemos um empréstimo pequeno, talvez, e começamos de forma simples. Só um salão com banheira para dar banho nos cães, uma mesa para tosa e algumas prateleiras de produtos." Joaquim se animou. "Tenho um pequeno fundo guardado. Não é muito, mas posso ajudar. E vocês podem procurar os cursos gratuitos que existem por aí." A partir daí, as engrenagens começaram a girar. Gabriel e Isabela mergulharam em pesquisas, buscaram na internet vídeos sobre gestão, higiene de animais, sobre o mercado pet em expansão. Encontraram um salão antigo, meio caindo aos pedaços, mas barato para alugar. Fecharam contrato com um fiador amigo de Joaquim e iniciaram uma reforma simples, mas feita com muita dedicação. Foram semanas exaustivas. Gabriel e Isabela pintaram as paredes do salão, instalaram torneiras e uma pia grande para facilitar o banho dos animais. Compraram de segunda mão uma tosa profissional. Conseguiram colocar algumas prateleiras onde exibiram rações, biscoitos caninos, coleiras e brinquedos. A placa na porta foi feita de forma caseira, mas com capricho, trazendo o nome Bicho Feliz. No dia da inauguração, não houve muito alarde. Colaram alguns panfletos nos postes do bairro, avisaram os poucos conhecidos e aguardaram. O movimento inicial foi tímido: 3 cachorros para banho e tosa e alguns pacotes de ração vendidos. Ainda assim, para Gabriel e Isabela, foi uma vitória. Estavam trabalhando por conta própria, sem precisar suportar chefes abusivos ou ambientes inseguros. Poderiam crescer no próprio ritmo. Aos poucos, o Bicho Feliz foi ganhando fama na vizinhança. Isabela se mostrava extremamente cuidadosa e carinhosa com os animais, conquistando a confiança dos donos. Gabriel administrava as contas, atendia clientes, realizava o serviço de banho quando necessário e ainda supervisionava o estoque de produtos. Joaquim, por sua vez, ajudava sempre que possível, ora buscando mercadorias, ora dando conselhos sobre contabilidade. Em pouco tempo, começaram a juntar algum lucro. Nada exorbitante, mas o suficiente para se sustentarem e melhorarem a estrutura da loja. Isabela, apaixonada por animais, fazia cursos de especialização e aprendia técnicas de tosa mais avançadas. Gabriel aprimorava o conhecimento em administração e marketing, divulgando o pet shop nas redes sociais. Um ano depois, já haviam conquistado uma clientela fiel. Decidiram, então, tornar o espaço mais aconchegante e abrir um pequeno daycare para cães,
onde os clientes poderiam deixar os animais durante o dia. Com as melhorias, o faturamento subiu. Gabriel e Isabela estavam exaustos, mas felizes, pela primeira vez, sentindo que estavam construindo algo sólido. Em meio ao sucesso do pet shop, o amor entre Gabriel e Isabela floresceu ainda mais. Ele a pediu em casamento de forma singela, num jantar em casa com Joaquim, ajoelhando-se e oferecendo uma aliança simples. Ela aceitou com lágrimas de alegria nos olhos. Foi um momento marcante para Gabriel, que nunca imaginou que teria uma família de verdade. O casamento foi realizado no quintal da casa de Joaquim, decorado com flores e luzes discretas. Compareceram alguns amigos feitos no bairro, clientes fiéis do pet shop e a vizinha Dona Rosa. Foi uma cerimônia modesta, porém repleta de emoção. Durante os votos, Gabriel precisou conter o choro ao lembrar de toda a jornada até ali, expulso pelos pais adotivos, encontrando acolhimento no avô, batalhando ao lado de Isabela. Agora, via-se diante do altar improvisado, unindo sua vida à da mulher que tanto amava. Poucos meses depois do casamento, Isabela descobriu que estava grávida. A notícia trouxe euforia e preocupação. Conduzir o pet shop e cuidar de uma gravidez ao mesmo tempo não seria simples, mas eles se apoiaram mutuamente. Conforme a barriga crescia, Gabriel assumiu ainda mais as tarefas diárias, e Joaquim tornou-se uma espécie de supervisor do neto, aconselhando-o sobre como lidar com o estresse. O bebê nasceu saudável, um menino a quem deram o nome de Mateus. Quando Isabela voltou da maternidade, foi recebida com uma festinha surpresa no pet shop, balões coloridos e até um bolo de fraldas preparado por algumas clientes que se tornaram amigas. O bicho feliz estava tão inserido na vida deles que era como um segundo lar. Com a chegada de Mateus, Gabriel e Isabela sentiram ainda mais vontade de crescer nos negócios para garantir um futuro estável ao filho. Começaram a planejar a abertura de uma segunda unidade do pet shop em um bairro próximo. Fizeram contato com fornecedores em outras cidades, incluindo possíveis parceiros para oferecer serviços veterinários. O sonho de expandir ia se tornando cada vez mais real. Passaram-se anos. O esforço, a dedicação e a paixão pelo que faziam resultaram num crescimento sólido. Gabriel e Isabela já não tinham apenas 2 pet shops, mas uma verdadeira rede que se espalhava por vários bairros. Contrataram funcionários, investiram em marketing, firmaram parcerias com clínicas veterinárias e começaram a vender produtos de marca própria. O nome Bicho Feliz tornou-se reconhecido na cidade. Mateus, agora com cerca de 8 anos, crescia rodeado por animais e sempre correndo pelos corredores dos estabelecimentos. Joaquim, embora mais velho, continuava lúcido e companheiro, morando na casa ampla que Gabriel e Isabela conseguiram comprar num condomínio tranquilo. Uma casa de 2 andares, com piscina e jardim, muito diferente de tudo o que Gabriel conhecera quando vivia sob o domínio de Lúcio e Marta. Eles finalmente tinham dinheiro suficiente para proporcionar conforto ao avô, ao filho e a si mesmos. Possuíam carros bons, viajavam periodicamente e investiam em melhorias contínuas na rede de pet shops. Contrataram gerentes de confiança para cada unidade, embora Gabriel e Isabela fizessem questão de visitar todas regularmente. Mantinham a essência de carinho e cuidado que os fez começar, e essa era a grande força que os distinguia da concorrência. Mateus crescia saudável e feliz, e Gabriel fazia questão de reforçar a presença de Joaquim na vida do menino. Queria que o filho absorvesse os valores de honestidade, empatia e resiliência que aprendera com o avô. Já pensava também em contar parte de sua história para o garoto, mas ainda preferia esperar que ele tivesse maturidade suficiente. Numa tarde ensolarada, enquanto Gabriel revisava relatórios no escritório de casa, o porteiro do condomínio ligou, avisando que havia 2 pessoas pedindo para entrar. Um homem e uma mulher
que se identificaram como Lúcio e Marta. O coração de Gabriel quase parou ao ouvir esses nomes, seus pais adotivos. O passado voltava como um furacão. Ele hesitou, um turbilhão de emoções girando em sua mente. Raiva, mágoa e até uma curiosidade perigosa. Decidiu permitir que entrassem, mas com cautela. Caminhou até a sala de estar, avisando Isabela e Joaquim de que visitas indesejadas estavam chegando. Quando Lúcio e Marta entraram, Gabriel quase não os reconheceu. Pareciam mais envelhecidos do que a idade sugeriria, como se carregassem um peso enorme. Vestiam roupas simples e traziam expressões que iam da vergonha à súplica. Fitaram a casa luxuosa, os móveis de primeira linha, a decoração refinada, e depois encararam Gabriel, que se mantinha de pé, imponente. "Olá, Gabriel!" começou Lúcio com a voz fraca. "Olá, Gabriel!" rebateu ele com a voz fria. "Será que não devem dizer parabéns? Conseguiu ficar rico sem a nossa ajuda? Ou desculpe por ter te jogado na rua feito lixo?" Marta baixou a cabeça contendo as lágrimas. Lúcio pigarreou. "Nós viemos pedir perdão, meu filho." A palavra filho soou estranha na voz dele. "Cometemos um erro terrível." Gabriel sentiu o sangue ferver. Há quanto tempo não ouvia aquelas vozes? 10, 12 anos? A mesma voz que o expulsou de casa sem nenhuma compaixão agora reaparecia arrependida? Já conheço esse discurso. Vieram atrás de mim por quê? Dinheiro, não é? Aposto que estão precisando de ajuda. Gabriel não tinha a intenção de ser amável. A raiva transbordava. Marta ergueu os olhos e lágrimas escorriam por seu rosto. Mesmo assim, tentou se manter firme. "Nossa situação está difícil. O Ricardo se tornou independente, mas nós precisamos de um lugar para ficar. E depois que soubemos que você está morando aqui, em uma casa grande, que tem várias lojas e está rico..." Gabriel soltou uma risada amarga, confirmando o que suspeitava. Eles não vieram apenas por arrependimento, mas por necessidade financeira. "Acham mesmo que, depois de tudo, eu vou abrir a porta para vocês? Vocês me usaram para receber uma pensão que era minha por direito, e depois me descartaram. Meu avô me contou tudo." "Eu?" Lúcio tentou falar, mas a voz falhou. Nesse momento, Joaquim entrou na sala, apoiando-se na bengala, com um semblante sério. Isabela também se aproximou, e Mateus apareceu nos degraus da escada, curioso. "Vô, quem são essas pessoas?" O menino perguntou inocentemente. Gabriel estremeceu. Não queria expor o filho a esse tipo de situação. Pensou rápido e pediu que Isabela o levasse para cima, o que ela prontamente fez, em meio a olhares desconfiados de Lúcio e Marta. "Então é esse o seu filho?" murmurou Marta com um ar melancólico. "É o meu filho, sim", enfatizou Gabriel, sustentando o olhar. "E jamais passará pelo que passei." A tensão era pesada. Joaquim se aproximou, observando a filha com tristeza e desprezo. Quando Marta notou a presença do pai, recuou um passo, parecendo ainda mais constrangida. "Pai", ela começou, mas Joaquim ergueu a mão, interrompendo-a. "Não me chame assim. Você já não me ouvia quando lhe avisei para não fazer aquilo com o Gabriel. Agora que está na pior, vem aqui se fazer de vítima?" Marta silenciou, envergonhada. Lúcio pigarreou novamente, encarando Gabriel com uma expressão de quem tenta encontrar as palavras certas. "Filho, nós sabemos que erramos, mas a vida nos deu muitas voltas. Estamos dispostos a pedir perdão, a trabalhar para você, se precisar." Gabriel sentiu uma dor interna misturada ao rancor. Lembrou-se de todos os momentos de humilhação na infância. Pensou em recusar qualquer contato.
expulsá-los imediatamente. Mas algo o impediu de agir impulsivamente. Talvez quisesse ouvir mais um pouco. "Então vocês querem perdão?" perguntou, cruzando os braços. "Depois de me deixarem com fome e frio na rua, no meu aniversário de 18 anos? Foi um erro." Marta soluçou. "Por favor, estamos arrependidos." Gabriel respirou fundo, lutando contra a raiva que queimava seu peito. Olhou para Joaquim, que assentiu, como se dissesse: "A decisão é sua." "Se me pedem perdão, eu posso dizer: não aceito. A verdade é que não sinto que precisam do meu perdão. Precisam é de um lugar para ficar, de dinheiro. Vocês nunca me quiseram, só me usaram. Agora que veem que tenho sucesso, acham que vou cair na sua lábia?" "Gabriel, nós..." começou Lúcio, mas foi interrompido. "Pare! Chega! Eu não vou perdoá-los. Vou pedir para que saiam da minha casa agora mesmo. A única pessoa dessa família que eu ainda estendo a mão é o Ricardo, porque ele não tem culpa de ter sido criado por pais como vocês. Se ele quiser me visitar, será bem-vindo. Mas vocês, não." O tom de Gabriel era firme e inegociável. Marta caiu em prantos e Lúcio abaixou a cabeça, parecendo derrotado. Nenhum dos dois tentou reagir. Talvez estivessem exauridos demais. Então, sem mais palavras, viraram-se de costas e caminharam em direção à porta, saindo da casa. Gabriel acompanhou à distância, certificando-se de que não tentariam algo inesperado. Quando eles atravessaram o jardim e sumiram pelo portão, um pesado silêncio recaiu sobre o ambiente. Joaquim aproximou-se do neto, pondo a mão em seu ombro. "Você tem todo o direito de não perdoar, mas espero que isso não te consuma. Lembre-se de tudo o que conquistou e que ainda tem a família que formou por amor." Gabriel respirou fundo, sentindo um misto de alívio e de dor. Partia-lhe o coração ter que expulsar alguém, pois sabia o quão desesperador era passar por isso. Contudo, não conseguia ignorar a lembrança de ser tratado como um objeto descartável. Fechou os olhos, deixou escapar algumas lágrimas e abraçou o avô. "Eu sei, vô. Acho que... só preciso de um tempo." Isabela desceu as escadas, trazendo Mateus pela mão. O garoto parecia assustado, sem entender muito bem a cena. Gabriel agachou-se para falar com ele, tentando usar o tom de voz mais suave possível. "Filho, aqueles dois são pessoas que não foram boas comigo, e por isso pedi que fossem embora. Está tudo bem agora." Mateus abraçou o pai, sentindo a tensão no ar. Isabela se aproximou, acariciando as costas de Gabriel. Havia compaixão em seus olhos. Ela sabia que toda aquela situação mexia profundamente com ele. "Vamos ficar bem", disse ela, pousando a cabeça no ombro de Gabriel. "Olha só o que construímos." Gabriel, ainda agachado, olhou ao redor da casa. O chão impecável, a decoração elegante e, mais importante que tudo, as pessoas que estavam ali. Seu avô, sua esposa, seu filho. Uma família unida, construída em bases de amor e respeito. Aquilo era tudo o que ele precisava. Algumas semanas depois, Gabriel recebeu uma ligação inesperada. Ao atender, escutou uma voz hesitante. "Alô, Gabriel? Sou eu, Ricardo." O coração de Gabriel disparou. Há quanto tempo não falava com o irmão? Mesmo antes de sair de casa, Ricardo era apenas um garoto de 14 anos, mas agora deveria ter 20 e poucos. "Ricardo, quanto tempo? Tudo bem com você?" "Estou me virando. Trabalho como técnico de informática. Olha, fiquei sabendo que nossos pais foram até a sua casa. Eles voltaram chateados, falaram que você os expulsou. Mas eu queria te ver. Posso?" Gabriel respirou fundo. Lembrou-se do menino que sempre foi inocente naquela história, que viu o irmão sair de casa sem entender ao certo. Também lembrou-se que, na fatídica expulsão,
Ricardo tentara protestar, mas fora ignorado. Claro, Ricardo. Me diga onde você está e vamos marcar algo. Combinaram um encontro num café próximo ao condomínio de Gabriel. Quando finalmente se viram, Gabriel quase não reconheceu o jovem alto, de barba rala e um semblante tranquilo. Ricardo abriu um sorriso tímido e eles se abraçaram com certa emoção contida. Puxa, você está diferente, comentou Gabriel. Você também. Está bem mais forte e com ar de empresário de sucesso, brincou Ricardo, olhando as roupas de Gabriel, que agora eram bem mais sofisticadas do que no passado. Sentaram-se e pediram 2 xícaras de café. Ficaram em silêncio por alguns segundos, sem saber direito como iniciar a conversa. Então, Ricardo tomou a iniciativa. Eu sinto muito por não ter feito nada quando você foi expulso. Eu era só um adolescente, mas, ainda assim, eu queria ter te defendido. Só que os nossos pais eram muito autoritários. Tinha medo de ser punido também. Gabriel assentiu, compreensivo. Não te culpo, Ricardo. Você era criança. Sei que eles te manipulavam. A culpa é toda deles, não sua. Ricardo suspirou aliviado. Depois que você foi embora, eu comecei a questionar tudo. Por que eles eram tão frios com você? Por que nunca falavam da sua origem? Até que, um dia, eles me contaram sobre a adoção. Mas, obviamente, omitiam o lance do dinheiro. Só anos depois descobri sobre a pensão dos seus pais biológicos. Foi quando comecei a me afastar, porque percebi a maldade. Gabriel franziu o senho. E como você está? Consegue se manter? Sim. Trabalho fazendo manutenção de computadores. Dou suporte remoto para uma empresa grande. Moro de aluguel, mas consigo me sustentar. Não é muito, mas pelo menos não dependo mais deles. Gabriel tomou um gole de café, sentindo a tensão diminuir. Fico feliz em saber que está bem. Se precisar de algo, pode contar comigo. Você sempre será meu irmão. Obrigado. E você? Me conte de você. Parece que enriqueceu mesmo, né? Gabriel deu um sorriso, meio sem jeito, e resumiu toda a jornada. O emprego no restaurante, a saída conturbada, o encontro com Isabela, a ideia do pet shop, a expansão para várias unidades e, por fim, a casa confortável onde vivia com a esposa, o filho e o avô. Ricardo ouvia tudo com genuíno entusiasmo, como se estivesse orgulhoso. Incrível, Gabriel. Fico muito feliz por você. Não é sempre que alguém sai do zero, da rua, e constrói um império. Ricardo riu e Gabriel também, pois nunca pensara que sua rede de pet shops pudesse ser vista como um império. Quando terminaram o café, Ricardo perguntou se podia conhecer a casa e ver o avô. Gabriel topou imediatamente, pegando o carro e indo até o condomínio. Lá, Joaquim recebeu o neto mais novo com abraços calorosos, contente por reencontrá-lo. Isabela preparou um lanche e Mateus conheceu o tio, que logo conquistou o garoto falando sobre videogames e tecnologia. O clima na casa era familiar e acolhedor. De certa forma, aquele encontro era o encerramento de uma ferida antiga e a abertura de uma nova fase. Gabriel observava Ricardo interagindo com sua família, pensava no passado e se sentia, enfim, em paz. Não perdoaria Lúcio e Marta, mas não negaria carinho ao irmão inocente. O tempo passou e a vida seguiu seu curso. Gabriel e Isabela continuaram a expandir a rede Bicho Feliz, abrindo lojas em outras cidades próximas. A família prosperava. Mateus crescia rodeado de amor. Joaquim aproveitava os anos de aposentadoria sem preocupações financeiras. E Ricardo, agora presente na vida de Gabriel, os visitava com frequência, tornando-se um tio querido para Mateus. Nem tudo eram flores. Havia desafios nos negócios, crises econômicas ocasionais, concorrentes. Contudo, Gabriel descobriu que, por ter enfrentado tanta dificuldade no passado, possuía uma resiliência ímpar.
Nunca recuava diante de obstáculos. Trabalhava dobrado se fosse preciso. E Isabela, sempre ao seu lado, equilibrava a energia dele com otimismo e afetividade. Volta e meia, as lembranças de Lúcio e Marta voltavam à tona, seja por boatos de conhecidos ou por questionamentos internos de Gabriel. Ele se perguntava se deveria, algum dia, perdoá-los. Porém, toda vez que lembrava das circunstâncias de sua adoção, a frieza, o interesse financeiro, a expulsão cruel no dia do aniversário, sentia que não era capaz. Talvez a ferida fosse profunda demais. A presença constante de Joaquim e Ricardo em sua vida supria qualquer espaço que os pais adotivos poderiam ter tido. Porém, Gabriel não deixava o ódio dominá-lo. Aprendera com o avô a importância de não alimentar o rancor a ponto de adoecer a si mesmo. Simplesmente escolheu manter distância, sem desejos de vingança ou ressentimentos ativos. Se eles estavam vivos e passavam por dificuldades, isso era resultado das próprias escolhas. Ele não se sentiria responsável. Enquanto isso, a vida luxuosa que Gabriel e Isabela conquistaram não lhes subiu à cabeça. Eram gratos por tudo e mantinham o hábito de ajudar outras pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusive oferecendo oportunidades de trabalho no pet shop para jovens que precisavam de um empurrão. Esse compromisso com a comunidade reforçava o sentido de tudo que haviam construído. 15. Um novo ciclo se abre. Certa manhã, Gabriel acordou mais cedo e ficou observando Isabela dormir. Pensou em tudo que viveram, das ruas e da fome a essa casa confortável, do desemprego à rede de lojas, do abandono ao amor genuíno. Olhou pela janela e viu Joaquim no quintal, conversando com um jardineiro sobre a poda das plantas. O velho parecia em paz, um ar sereno que contrastava com a tensão de outrora. Mateus já tinha 12 anos e, vez ou outra, perguntava sobre os avós paternos. Gabriel, pacientemente, explicou que eram pessoas de quem ele preferia manter distância, mas que não deviam ser xingados ou odiados. Eles fizeram escolhas ruins, filho, e você não tem culpa de nada disso, repetia. Ricardo já se tornara figura quase constante na casa, sempre aparecendo aos fins de semana ou feriados. Ele se sentia à vontade ao lado de Gabriel e Isabela, e chegava a ajudar na administração de TI da rede de pet shops, dando soluções digitais para otimizar as vendas e o agendamento de serviços. Tinha seu próprio apartamento, mas a casa do irmão e do avô era como um refúgio fraterno. Ao final daquele dia, depois de resolver alguns assuntos, Gabriel se aproximou do avô na varanda. Os dois sentaram-se lado a lado, Joaquim na cadeira de balanço e Gabriel num banquinho de madeira. Olharam o pôr do sol, um espetáculo alaranjado que tingia o céu. Vô, obrigado por ter me acolhido naquele dia. Se não fosse por você, talvez eu nem estivesse aqui para ver tudo isso acontecer. Joaquim deu um sorriso triste e carinhoso. Eu é que agradeço por ter me feito acreditar que a bondade vale a pena. Durante muito tempo, me culpei por não ter impedido seus pais de fazerem o que fizeram. Mas ver o homem que você se tornou me traz paz. Gabriel segurou a mão do avô, sentindo o calor daquela pele marcada pelo tempo. Nenhuma palavra seria suficiente para expressar a gratidão que sentia. Fizeram silêncio, contemplando o sol se pondo. Parecia o encerrar de um ciclo. Uma sensação de completude envolveu Gabriel, como se toda a sua trajetória, desde a expulsão até a nova vida, fizesse sentido. Finalmente, estava em paz. Tinha sua família, seu irmão, seu avô e a memória de tudo que o ajudara a crescer. E, acima de tudo, sabia que seu valor não dependia de laços de sangue ou de aceitação de pais adotivos interesseiros. Ele mesmo definira o próprio destino,
provando que é possível florescer mesmo quando tudo parece conspirar contra. Os laços de sangue nem sempre definem uma família, mas sim os laços de amor e de escolha. E Gabriel, apoiado por Joaquim, por Isabela, por Ricardo e pelo pequeno Mateus, fez do seu passado doloroso uma ponte para um futuro grandioso.